Bom dia, meus irmãos, a paz de Cristo Jesus. Um ótimo dia para aqueles que ainda não professam o nome do Senhor. Queridos, eu venho nesta manhã gravar mais essa live, essa palavra, devido às preocupações, irmãos, que têm acontecido nos últimos tempos. Nós temos visto muitas coisas, ouvido muitas coisas, inclusive ontem, se não me engano, saiu uma nota, um vídeo de um grande tremor de terra em São Paulo, coisas que nós não víamos no nosso país, mas devido ao pecado, meu Deus, devido ao alastramento da devastação das morais, dos bons costumes, os valores estão se invertendo. E isso tem chegado, amados, até as narinas de Deus, e o Senhor tem repudiado isso, e tem permitido que coisas que não aconteciam em nosso país, não acontecia, né? Esses tipos de coisas da natureza, já tem acontecido tremor de terra, vários tremores de terra, alguns bem agressivos, igual ontem esse que foi, não sei se pode ser fake news, mas não sei se é, mas o que chegou até nós, até a mim, é que pessoas foram derrubadas, caíram nas ruas, caíram de vielas, onde estavam passando, senhores até com a idadezinha avançada. E nós podemos, irmãos, chegar a uma conclusão. A palavra de Deus, ela vai narrar no livro de 2 Reis, começa no capítulo 24, nos dias do rei Jeoaquim, subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra ele. E Jeoaquim ficou 3 anos seu servo. Depois se virou e se revoltou contra ele. Amados irmãos, nós chegamos a um momento em que nós precisamos, a igreja do Senhor na face da terra, ela precisa se revoltar com essa situação. Se revoltar, meu sentido, não é no sentido da igreja fazer baderna, fazer brigar entre si, igreja ficar disputando placas de igreja, uma agredindo ao outro. Mas chegou o momento, já está passando esse momento, em que a igreja do Senhor na face da terra, ela precisa dar as mãos para lutar contra essas coisas que têm acontecido. Eu falo do nosso país, porque é onde eu vivo, da onde tem a minha nacionalidade. E a gente vê isso tudo acontecendo. Hoje o que é certo está errado, e o que é errado está certo. Nós vemos essas situações aí, que querem destruir as famílias brasileiras, implantando leis que venham a destruir o projeto que Deus criou, que é eu e você, um projeto que Deus, o Senhor ficou feliz, sorriu. Tenho certeza que a felicidade de Deus, quando Ele cria o homem e colocou no jardim, eu posso imaginar que Deus ficou tão feliz com aquele momento. Mas hoje o Senhor está vendo essa raça humana, aquilo que Ele criou, projetou para o perfeito louvor da sua glória, ser corrompida por pessoas que não têm temor ao seu nome. Mas tendo em vista, meus queridos irmãos, que a grande culpa disso tudo está acontecendo é da igreja. As igrejas têm preocupado os irmãos, os líderes têm preocupado com o seu próprio ego. Muitas vezes você encontra com irmãos de outra denominação, eles não te cumprimentam com a paz do Senhor Jesus, porque acham que você não tem direito à paz, aquela paz foi criada só para ele. E muitas das vezes essas mesmas pessoas que julgam os outros, Jesus vai chamá-los de sepulcro caiado. São pessoas que não têm amor. São pessoas que não amam o seu próximo. São pessoas que não buscam
fazer o ide de Jesus. Um dos mandamentos que o Senhor mais frisa é amar o seu próximo como a ti mesmo. Aleluia. Nós temos visto, amados irmãos, pessoas perecerem, morrerem até mesmo embaixo de pontes. Nesse frio, eu estava acompanhando uma reportagem numa cidade no Paraná, aí, não sei mais ou menos onde é que foi, que até os animais foram mortos pelo frio. Agora eu imagino você, eu chamo você com a sua mente de cristão, mente inteligente, raciocinar comigo. Você imagina hoje pessoas que vivem embaixo de palafitas, embaixo de pontes, vive dormindo embaixo de marquises. Meu Senhor, o meu Deus está meio enojado com a situação da igreja. Muitos têm cruzado os braços e têm preocupado só com o seu próprio ego, têm preocupado só com você próprio. Pessoas estão morrendo de frio, de fome. E Jesus, ele é bem categórico quando ele disse, quando ele é perguntado, confrontado, Senhor, quando foi que nós te negamos? E ele disse, quando estive fome, não me deste de comer. Quando estive doente, não foste me visitar. Aleluia, quando estive preso e não foste me ver. Quando estive nu e não me vestistes. E nós estamos olhando, irmãos, uma igreja corrompida. Estamos olhando um povo corrompido, um povo que deveria estar adorando ao Senhor. Tem preocupado com política, tem preocupado com posição, com status. Tem preocupado com holofotes, vão para as igrejas para querer holofotes, querer aparecer na mídia e vender essa palavra que ganhou de graça. A Bíblia diz que de graça recebeu, de graça nos dá. Estão deixando, aleluia, que Satanás tome conta e te leva cativo, assim como levou Israel nessa época, por causa da desobediência, por causa do pecado, por causa de deixar as coisas de Deus, a Deus dará. Amados irmãos, é lamentável quando nós chegamos diante dessa situação. Um rei ser levado preso. Imagina hoje na sua casa, vamos colocar você como rei, você é o sacerdote da sua casa. Você não tem mais direitos de educar o seu filho da forma que tem que ser. Você não tem mais direito de ver o seu filho crescendo, sonhar de ver um rapaz robusto crescer, se casar, ter sua esposa, ter seus, nascer lá os seus netinhos. Você não tem mais esse direito, porque a igreja tem ficado de braços cruzados, quando ora é só para condenar um e outro. A Bíblia diz que nós devemos que orar pelas nossas autoridades, mas em vez disso, a igreja tem cruzado os braços. Quando é para ir para a oração, não vai. Amados irmãos, Jesus está às portas. Não há mais tempo para nós. Não há tempo mais para nós brincarmos de crente. Muitas das vezes nós vamos para as igrejas só para achar problema. Quando eu falo isso, amados, eu me incluo também no meio. Muitas das vezes nós somos mimimis. Nós somos ratos de esgoto. Porque quando a coisa aperta, quando a situação aperta, nós, em vez de confrontar, nós ficamos ali encolhidos em um canto e vendo Satanás destruir a terra, vendo Satanás destruir a humanidade, destruir as famílias, destruir os nossos filhos, nossos netos. Aonde será o paraíso? Muitos estão aí escondidos em lugares, tipo em rodomas, porque é intocável. Muitos estão nas mídias sociais,
sentados nos seus palacetes. Aleluia! E quando nós olhamos para isso, amados irmãos, e nós voltamos para esse texto onde o rei Zedequias é levado cativo à Babilônia. Esse homem teve que contemplar os seus filhos ser degolados na sua frente. O rei teve os seus olhos vazados. O rei Joaquim, perdão, é o rei Joaquim. Tudo isso porque deixou faltar aquela essência que é a presença de Deus na sua vida. Eu quero te dizer, você pai, você mãe, filho, filha, você não pode deixar faltar a presença de Deus na sua vida. Quando nós olhamos para a história de Israel, quando foi afrontada por um demônio chamado gigante, ali havia muitos homens frouxos, medrosos, homens que se preocupavam com a sociedade, com a sua vida pessoal, e não tinha realmente o Espírito do Senhor sobre a sua vida. Queridos, eu quero te dar uma boa notícia. Se você deixar o Espírito Santo de Deus entrar na sua vida, pode vir lutas, pode vir problema, pode vir o que for. Se o Senhor estiver contigo, a vitória é certa, em nome do Senhor Jesus. Temos que cuidar da nossa casa, cuidar das famílias, cuidar daqueles que estão lá fora. Quantos jovens estão sendo aliciados por traficantes? Quantos jovens meninos de ainda 10 anos estão portando uma pistola, uma metralhadora, uma submetralhadora, fazendo serviço sujo para os traficantes, porque eles têm a certeza da impunidade. Uma criança, eu vi uma reportagem de um menino com 12 anos, portando um revólver 38, assaltando, atirando nas pessoas, como se não fosse nada, por causa da incerteza da impunidade. E a culpa é da igreja do Senhor, a culpa é minha, a culpa é sua, que está do outro lado e tem cruzado os braços, tem se preocupado em brigar igreja contra igreja, tem se preocupado em brigar nos púlpitos. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas é contra principados e potestades. Ei, a igreja do Senhor precisa mudar de atitude. Nós temos que voltar ao primeiro amor. Nós temos que voltar àquele desejo que nós tínhamos de levantarmos, orarmos, buscar o Senhor. Tínhamos que voltar à prática da vigília, de apresentar ali o nosso bairro, nossa cidade, o nosso país, as nossas famílias. A igreja do Senhor precisa voltar a essas práticas. Não vale a pena nós ficarmos apenas assistindo, de camarote, se escondendo, fugindo, assim como fez o exército de Israel. Aleluia! Quando a situação aperta, foge. Ei, temos que enfrentar. E de qual maneira que nós enfrentamos? O que a Bíblia vai dizer? Que a crosta de demônios que se alojam, que existem, eu posso te garantir que existem nas nações ou na nossa nação, que só saia com jejum e oração, com muita oração, muito jejum.
Nós temos cruzado os braços. Queridos, se nós, a igreja do Senhor, não se manifestar, temos a certeza, pode ter certeza disso, que você e eu vai ter que assistir as portas da igreja ser fechada por demônios, pelas leis deste mundo que estão criando para calar o povo de Deus, onde você não vai ter mais direito de portar isso aqui na sua mão, você não vai ter mais direito de carregar essa palavra, porque você vai ser proibido. Porque muitas coisas que já estão acontecendo. Um pai que não pode educar um filho, porque senão ele é preso. Uma mãe que não pode educar, porque senão ele é presa. São leis que eu e você permitimos que fossem aprovadas. Sabe quando? Quando você vota em alguém que você não conhece. Quando você dá o seu voto para alguém que você não sabe, é pessoas que já têm um histórico corrompido. Você tem que procurar estudar os políticos, aqueles que vão lá para pedir o seu voto. Você tem que buscar o DNA deles, buscar a base deles, saber quem são eles, quem são a família, para você errar menos. Não vou dizer para você que o seu voto vai ser infalível, mas você vai errar menos. Mas hoje quantas igrejas estão liberando altares para esse bando de pessoas compromissadas com o diabo, para criar leis, para destruir as nossas famílias. Quantas igrejas estão vendidas, comprometidas com políticos, em troca de um caminhão de areia, de um caminhão de brita, de alguns sacos de cimento. Estão vendendo o altar de Deus. Jesus está às portas. Quando o povo entra no santuário e começa a fazer a casa do Senhor de mercado, Jesus entra e chicoteia e desce a madeira. Ele não aceita a glória do Senhor ser dividida com ninguém. Ei, você é culpado. Igreja do Senhor, nós somos culpados. Se o povo do Senhor se unir, irmão, se a igreja do Senhor se unir na face da terra, nós comandaríamos esse país, mas não há união. Não há união entre os irmãos. Um é de Pedro, outro é de Paulo, outro é de Apolo, outro é não sei de quem. Jesus diz: a igreja do Senhor. Não quero saber de placa da igreja. Estou falando, pregando nesta manhã para a igreja do Senhor. Não estou pregando que é Wesleyana, que é Assembleia, que é Batista, que é Deus é Amor, que é Maranata. A igreja do Senhor. Ele que é o general, ele que é o comandante. Então você que acha que é bam, você que Deus te deu um dom de uma sabedoria para pregar a palavra, te deu inteligência para conhecer, para ser um bom historiador, você tem tomado isso para você. Eu só vou na sua igreja se me der tanto, eu só vou lá se me dá tanto. Jesus está enojado com a sua atitude. Diácono, mas a Bíblia diz que todo obreiro é digno do seu salário. Vai trabalhar. Vai trabalhar. Os seguidores de Jesus não tinham salário não, eles trabalhavam. Eram homens ocupados. Foram seguir ao Senhor. E muitos hoje estão indo para as igrejas querendo se formar. Eu quero ser pastor. Quando perguntam, você quer ir para o campo? Então, não, eu não quero, eu quero ser itinerante. Irmãos, eu vivi na Europa há alguns tempos. E eu via o nojo que é isso. Os aeroportos ficam cheios desses lobos. Eu vou fazer a obra.
Pergunta se vocês vão para a África fazer a obra. Pergunta. Há país na África onde a pessoa não tem um punhado de fubá para comer. Pergunta se vocês vão para lá fazer a obra. Pergunta. Eles querem fazer a obra na Inglaterra, em Portugal, nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, na Indonésia, em outros países onde os poderes aquisitivos são grandes. Ei, essa palavra não é para você que é realmente um pregador itinerante. Essa palavra não é para você que tem amor pelas almas. Essa palavra é para aqueles que usa essa palavra, que usa este livro para angariar verba para o seu bolso. Cuidado, cuidado, porque o dono da palavra, que não é você, ele pode tirá-la de você. Então preste atenção, seja realmente um pregador da palavra de Deus para ganhar almas para o reino. A sua preocupação tem que ser angariar almas. Não, eu só vou lá, mas tem que me dar tanto. Não. Te convocou, eis-me aqui. Preciso de você para pregar, eis-me aqui, Senhor. As outras coisas serão acrescentadas. Amém? Então esse texto me chamou a atenção. 2 Reis, no capítulo 24, começa, pois vai pelo capítulo 25. No capítulo 25, aqui o versículo 1 diz assim: sucedeu que no 9º ano do reinado de Zedequias, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor, e a cidade foi sitiada até ao 11º ano do rei Zedequias. Olha aí. Irmãos, eu fico pensando porque nós como cristãos, muitas das vezes nós somos cristãos, nós passamos por uma pessoa na rua, revirando ali um lixo, procurando algo para saciar sua fome. Muitas das vezes nós temos o dinheiro, você tem o dinheiro, você pode ajudar. Muitas vezes você tem condição financeira. Você pode chegar aí num lugar desse aí, onde acolhe pessoas, e dizer: olha, eu quero apadrinhar. Eu vi pessoas na rua, eu quero que aquela pessoa seja recolhida e seja tratada como uma pessoa de bem. E você pode. Você que Deus te deu uma condição financeira boa e só se preocupa com você. Cuidado que Deus tira. Quando você pensa que tudo está à sua volta, quando você pensa que você é a última bolacha do pacote, Deus te prova que Ele é o dono de tudo. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 4. Você vai ver o que Deus fez com Nabucodonosor por causa do seu orgulho. E não é que ele não foi avisado, ele foi avisado por palavra, por profetas. Daniel falava para ele várias vezes por interpretação de sonhos. Quando ele teve o sonho, ele é interpretado. Ele poderia ter mudado de atitude, mas não mudou. Sabe por que ele não mudou? Porque ele estava corrompido. O pecado estava entranhado nas suas veias, no seu coração.
A soberba. Quantos crentes soberbos, irmãos, pelo amor de Deus. Quantas igrejas soberbas. Pessoas que entram na igreja de um lado, um não fala com o outro. Porque nas igrejas agora costuma ter aquela carreirinha de bancos que senta lá os mais sucedidos, os melhores financeiramente, os irmãos que são menos favorecidos. Fica escanteado, não, aqueles lá não fala com eles porque eles não têm. Amados irmãos, estamos caminhando para um céu. Se você está caminhando para entrar no céu, pelo amor de Deus, muda de atitude. Muda de atitude. O inimigo procura a quem ele vem tragar. E ele está levando de latada para o inferno pessoas que estão dentro das igrejas com 10, 20, 30 anos de cristianismo e não tem agradado aos olhos do Senhor com as suas atitudes, com as suas soberbas. Eu tenho um salário que eu ganho 5 mil reais por mês, eu tenho um carrão, eu ando num Corolla. Às vezes o irmãozinho não tem nem uma bicicleta para andar. Você passa perto dele, pisa nele e não vê como lixo. E quando está para a palavra, sei lá, adorar é o que sei. Qual é a sua adoração? De que maneira você tem adorado a Deus? Fazendo isso? Fazendo pouco caso do seu próximo? Falando mal do seu vizinho, da sua vizinha? Falando mal da sua família? Tendo a língua grande, comprando e não pagando? Sendo infiel, tomando emprestado e não devolvendo? Essa é a sua adoração? Essa é a sua adoração? Sendo avarento? Quando aquele jovem rico quer seguir Jesus, que certamente tem muitos aí que são da alta sociedade, que acha bonito os cristãos, né? Louvores, tá vendo a paz reinando entre a igreja, chega lá e de qualquer maneira, pastor, eita aí e tal, e aí o que eu faço aí para poder ser crente? Tem muitos, aceitando coisas bolotas por causa do dinheiro. Ei, aprenda com Jesus. Aprenda com ele, ele te ensinou. Quando aquele jovem rico chega até ele e pergunta, e fala de honrar pai e mãe, então, Senhor, tudo isso eu tenho feito, porque era tradição. Jesus olha para ele porque viu o coração dele corrompido pelo dinheiro. Agora vai, vende lá tudo que tens e parta com os pobres, depois segue-me. Sabe por que Jesus falou isso? Jesus não está mandando você dar o seu dinheiro para ninguém, não. O Senhor está mandando você desprender dele. Abençoar quem precisa. É possível ser rico nessa terra e morar no céu. Salomão foi um dos homens mais ricos do mundo. Depois de Davi, seu pai, eu acho que a história vai dizer que Salomão, nas riquezas de Salomão foi maior que a do pai. E quem foi Davi? Homem rico, riquíssimo, considerado segundo o coração de Deus. É possível ser bem-sucedido e morar no céu. É possível, sim. Então, amados, que essa palavra ela possa penetrar, porque a Bíblia diz que é a única que é capaz de penetrar entre juntas e medulas e discernir pensamentos.
o povo de Jerusalém, a cidade foi cercada, o inimigo colocou muro em volta. Aonde você é cercado dentro da sua própria casa, irmãos, está acontecendo isso hoje. Está acontecendo isso hoje. Está acontecendo isso hoje. A igreja, que eles falam que tinha liberdade de culto, hoje depende de onde você vai fazer. Depende do que você for pregar na igreja. Tem coisas que você já não pode falar mais. Você já não pode falar mais. Você não pode pregar contra o homossexualismo. Porque é tal da LGBTI. Nada contra, amados, as pessoas. Eu já tive em hospitais que fui atendido por pessoas que, de um coração enorme, apenas estão na opção errada. Opção errada, pessoas que foram cegas pelo diabo. E a igreja não tem feito nada para que isso não aconteça. Você pode estar cercado dentro da sua casa, já pensou? Você dentro da sua casa, você não tem o direito de abrir sua Bíblia e ler mais e ensinar o seu filho? Está caminhando para isso. Se a igreja do Senhor não tomar uma posição. Amém, meus irmãos? Vamos nos atentar para isso. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. E aqueles que não é cristão, procure uma igreja, faça uma visita, procure sondar, porque Jesus está próximo. No último dia, não vai haver acepção de pessoas, haverá justiça. Justiça. Aquele que não for apanhado, escrito no livro da vida, diz a Bíblia, não sou eu, é a Bíblia quem diz, que ouvirá a palavra, a sentença que o nosso Senhor vai lá. Pesado fostes na balança, foste achado em falta. Apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Então você que não tem Jesus, corra, se entregue a Ele. Amados irmãos, a certeza de servir esse Deus, de ter essa palavra. Eu não estou aqui te garantindo uma vida financeira regalada, não estou te garantindo ficar livre das lutas, mas estou te garantindo um Jesus que ainda que passares pelo fogo, a chama não arderá em ti, ainda que passares pelas águas, elas não te submergirão, porque o Senhor, Ele passa contigo. O Senhor está contigo, o Senhor está conosco. Bendito seja o nome do Senhor. Então deixa essa palavra, você que ainda não conhece Jesus, e chegar ao alcance desse vídeo, assista até o final, para que você veja que você precisa de Deus. Amém, meus queridos? Somente até aí foi aonde o Senhor me concedeu esta manhã, tá? A estar fazendo, a deixando aí, né? Para você que ainda não conhece Jesus, que tem o desejo de conhecer o nosso Senhor. Que o Senhor Deus possa aplicar em vossos corações, no meu coração, o desejo ardente de buscar as almas que estão perecendo. Amém, meus irmãos? Aqueles que estão caminhando, Deus, para um desfecho final. Muitos terão a oportunidade no último dia
como aquele ladrão da cruz, de se arrepender e entrar no paraíso com Jesus Cristo, mas outros não terão. Uma morte fulminante, uma morte cefálica, não te dá mais o direito de pensar, nem de arrepender, que você não sabe mais o que está fazendo. Aí será tarde demais. Eu te convido, não é sensacionalismo, não é pressão, não é te colocando pânico, é te levando você à existência da razão. Deus te criou para o perfeito louvor da glória dele, e não para ficar por aí perambulando pelo mundo. Entra na igreja, sai da igreja, entra na igreja, sai da igreja. Eu fiz isso, amados. Eu tenho marcas no meu corpo, cicatrizes que foram deixadas, que Deus permitiu que Satanás fizesse para que eu entendesse. O Senhor me chamou para o perfeito louvor da sua glória. Amém? Que Deus possa abençoar você que não é inscrito no meu canal, Manuel Reis, Renascendo das Cinzas. Se inscreva no meu canal, dá o like aí. Ajuda esse vídeo a ser reconhecido pelo YouTube, para que muitas outras pessoas possam alcançar essa palavra, tá? Porque a mídia, a internet, é o veículo de comunicação mais rápido do mundo. Possa chegar aos 4 cantos da terra. Amém. Que Deus assim nos abençoe para a glória do nome do Senhor. Uma feliz terça-feira para todos vocês aí, aqueles que assistirem hoje, ou aqueles que assistiram outros dias. Um feliz dia, uma feliz noite, uma feliz tarde. Que você tenha um encontro com Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia.